Muito bem. O nosso próximo passo vai ser relembrar para você as leis de Newton, você já as conhece, né? Eu vou fazer aqui uma memória dessas leis, mas antes disso, eu quero fazer um parênteses e fazer um breve comentário sobre um truque, uma técnica muito usada pelos físicos, que eu vou querer que você aprenda. É o seguinte, quando a gente fala da segunda lei de Newton, a gente está falando de uma expressão, né, uma afirmação que conecta grandezas de caráter diferente. Força com a aceleração que ela produz, não é verdade? Ora, em física, quando a gente está estudando algum tópico, um dos nossos propósitos é conseguir estabelecer equações, alguns falam fórmulas, né, que conectem os elementos mensuráveis que estão associados a esse fenômeno. No caso da mecânica clássica, o que a gente quer é associar força com movimento, e isso se faz através da aceleração. Então, a segunda lei de Newton é esta equação, né, que sintetiza o nosso conhecimento sobre a relação entre força e movimento. Então, a gente vai estabelecer equações, nós vamos manipular equações. Eu já falei para você na aula passada que um dos propósitos dessa disciplina é fazer com que um problema físico se transforme num problema de matemática e que depois volte a ser um problema físico, depois que a gente resolveu o problema de matemática. Ora, um problema de matemática envolve equações, então é necessário que a gente saiba manipular equações. Equações essas que vão envolver símbolos que representam grandezas físicas. Muito bem, equações que manipulam esses símbolos obedecem a certas regras. Por exemplo, eu não posso ter uma equação que some uma aceleração com uma velocidade. A dona Teteca, lá, a professora primária, dizia, não se soma laranja com banana, não é? Que é uma afirmação um pouco curiosa, porque quando eu estou pensando na minha alimentação, eu somo laranja com banana, não é? Mas o que ela quer dizer é que somar grandezas de natureza distinta não tem significado. Então, somar uma aceleração com uma velocidade não tem significado. Eu só posso somar ou subtrair quantidades que têm a mesma natureza. Eu posso somar velocidades. Às vezes pode ser difícil até compreender o que eu quero com isso. Ou subtrair velocidades, fizemos isso na atividade 1.5, física por atividades, a velocidade relativa, não é verdade? Podemos subtrair, isso faz sentido. Podemos somar vetor-exposição, e nós vamos fazer isso hoje, daqui a pouco. Mas não podemos somar um vetor-posição com um vetor-velocidade. Então, soma e subtração de quantidades só podem ser feitas se as quantidades têm a mesma natureza. O mesmo não é verdade quando eu faço produtos e quocientes. Faz sentido eu tomar produtos de grandezas diferentes. E um exemplo é a própria segunda lei de Newton, não é verdade? A segunda lei de Newton diz que a força, que é uma grandeza que tem uma certa natureza, é igual ao produto de duas outras grandezas. Então, tomar produto de grandezas de natureza diferente tem significado. Tomar soma de quantidades de natureza diferente, não. Então, produtos e quocientes, tudo bem. E exatamente é isso que vai acontecer nas nossas expressões, nas nossas equações. Produtos e quocientes é que vão estar envolvidos na hora da gente estabelecer a conexão entre as grandezas físicas que descrevem o fenômeno que a gente está estudando. Muito bem. Acontece que todas as grandezas físicas que estão envolvidas na mecânica, elas podem ser obtidas de três grandezas fundamentais. Essas grandezas fundamentais são ou melhor dizendo, são obtidas a partir de grandezas de três naturezas fundamentais. A natureza dessas grandezas são massa, tempo e posição. Um exemplo, a grandeza velocidade. A grandeza velocidade envolve o quociente entre uma distância e um tempo, não é isso?
Então, ela está envolvendo grandeza de natureza posição, a distância, que é a diferença entre duas posições, e tempo. Aceleração é o quociente entre velocidade e tempo. Então, eu divido pelo tempo duas vezes. Então, tem posição, dividido pelo tempo, dividido pelo tempo. Que mais? Força. Peraí, força é mais complicado, né? Porque força é massa vezes aceleração. Então, é massa multiplicado por aceleração, que é posição dividido por tempo, dividido por tempo. Você veja que você pode fazer essa brincadeira com todas as grandezas físicas envolvidas na mecânica, você vai ver que todas elas estão relacionadas com algum produto ou quociente dessas três aqui. Para indicar esse fato, nós vamos usar a palavra dimensão. Tome cuidado com o uso que a gente faz da palavra dimensão, não é sempre o mesmo. Eu digo assim, o nosso espaço tem 3 dimensões. Significa que para localizar um ponto no espaço eu preciso de 3 números. Ou ainda, que o vetor posição tem 3 componentes. Esse é o significado da palavra dimensão quando eu uso nesse contexto. Aqui eu vou usar a palavra dimensão com um outro significado. Dimensão significa a natureza dessa grandeza. Então eu digo, uma determinada grandeza tem a dimensão de massa. Tem a mesma natureza que a massa. E eu vou utilizar um símbolo para a dimensão de massa. Adivinha? O símbolo é M, para a dimensão de massa. Para a dimensão de tempo, T. Para a dimensão de posição, L, da palavra inglesa length, né, que quer dizer comprimento. E aí, a gente utiliza essa terminologia para dizer o seguinte. Então, eu falei da grandeza velocidade. Aqui está a velocidade. Eu vou exprimir a dimensão da velocidade. Para isso, o símbolo que eu uso é um colchete assim. A dimensão de velocidade é distância sobre tempo. Então, é L sobre T. Essa é a dimensão de velocidade. Ok? A dimensão de massa é M, puro. Certo? A dimensão de força. A dimensão de força, como eu destaquei agora, usando a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, vai ser massa, M, vezes a dimensão de aceleração. E aceleração, o que era mesmo? L sobre T ao quadrado. Muito bem. E qual é a utilidade disso? Parece uma coisa inútil, né? É mais uma simbologia. Estou inventando uns símbolos aqui, mas será que isso tem utilidade? Tem uma utilidade enorme para nós. Porque toda equação em física, ela tem um lado esquerdo, tem o sinal de igual, tem um lado direito. Para que essa equação seja uma afirmação verdadeira sobre a natureza, a dimensão do seu lado esquerdo tem que ser igual à dimensão do seu lado direito. Eu não posso ter o sinal de igual entre quantidades que tenham dimensões diferentes. Certo? Então, se de um lado eu tenho uma grandeza, digamos, tempo, do outro lado, eu posso ter uma fórmula monstruosa, um monte de coisa, mas a dimensão dessa coisa toda tem que ser a dimensão de tempo. Senão, essa igualdade não faz sentido. Mas como é que eu uso isso? Vamos dar alguns exemplos de uso dessa brincadeira.